Continuando aqui sobre higiene, né, nossa aula de higiene, nós vamos falar agora sobre a higiene ocular. Então é importante, né, o material tá aqui, ó, deste lado, que é luvas, né, gases e soro fisiológico. Ah, mas eu sei que o colírio tal é bom. Nada disso, né? A gente só vai fazer qualquer tipo de medicamento no nosso paciente se tiver prescrição. A gente já conversou sobre isso. Então, a higiene ocular, ela vai precisar de compressas úmidas, colírios e pomadas só com prescrição médica, usar uma gaze para cada olho, isso daqui é importante, porque a gente não pode limpar um olho com uma gaze e usar a mesma gaze para fazer a limpeza no outro olho. Por quê? Se tiver uma infecção, uma conjuntivite, uma inflamação, a gente acaba levando de um olho para o outro. Então, sempre do canto interno para a parte externa do olho. Uma gaze, a outra gaze a mesma coisa, tá? Por que isso daqui é importante, né? A gente tem que atentar isso daqui, tem que orientar a própria família ou acompanhante que estiver junto, porque às vezes é ele que está ali, ele vê alguma coisa no olho do paciente, aí ele quer ajudar, quer fazer, pode fazer, mas a nossa obrigação é ensinar a forma correta. E uma outra coisa que é muito importante aqui é a gente prevenir a úlcera de córnea. Quando a gente fala em úlcera de córnea, principalmente em pacientes, né, acamados, pacientes comatosos, né, ou propriamente até em coma mesmo, que fique com o globo ocular aberto, ele acaba ressecando toda a parte da conjuntiva e cria úlceras, quer dizer, feridas na córnea. Então é importante, né, quando a gente vê um paciente, né, em coma, evitar que ele fique com os olhos abertos, porque se a gente, vamos pensar com a gente, né, a gente pode até fazer um teste. Você tente ficar com o olho aberto, sem piscar, por alguns segundos. O que a gente começa a sentir? A gente começa a sentir um ressecamento nos olhos. Porque quando a gente pisca, né, é isso que vai lubrificando a córnea. Se eu não tenho esse reflexo de piscar o olho, de fechar e abrir os olhos, eu acabo ficando com uma úlcera, com um ressecamento na córnea. E aí vamos dizer que daqui a 15 dias o nosso paciente volte do coma, acorde. E aí ele perde a visão. Por quê? Porque a úlcera de córnea destrói toda a parte ali da retina e ele não vai conseguir mais enxergar. Então isso é um cuidado de enfermagem. O paciente não fica com o olho fechado, coloca uma gaze úmida com soro fisiológico por cima dos olhos dele, tenta manter com os olhos dele fechados. Se for o caso, coloca até um esparadrapo para prender a gaze, mas a gente tem que evitar que ele mantenha esses olhos abertos, e isso a gente pode orientar a família também. Higiene dos olhos, nariz e ouvidos. Principalmente, né, a gente tem que ter atenção aos pacientes que utilizam óculos, porque às vezes é aquele paciente que está na enfermaria, né, e ele pode ficar com o óculos dele, ele quer ler, ele quer ver televisão, e aí a gente não pode dizer para ele que não vai fazer isso. Mas é importante porque nós estamos num ambiente hospitalar e o óculos acaba sendo, né, um meio de contaminação ali dentro. Então é importante, né, a higiene, a limpeza daquele óculos. Outra coisa que é muito complicado são lentes de contato. A gente, quando vê pacientes com lentes de contato, a gente tem que orientar a tirar. Não pode, porque a lente, ela acaba, como ela está muito próxima ali da conjuntiva, ela acaba também sendo um meio de contaminação. Olho artificial, né? Os pacientes que não têm o globo ocular e que utilizam aquele olho artificial, tem que ter cuidado, tem que ser limpo, porque pelo mesmo motivo, né? Ele acaba funcionando como uma fonte de infecção, de contaminação. Secreções, né, em nariz, principalmente naqueles pacientes com sondas no nariz.
Então é importante a limpeza ser feita nas narinas também do paciente. Secreções, cerume, né? Aparelho auditivo, pacientes com aparelho auditivo também, dentro do ambiente hospitalar, tem que ser feita a limpeza. A gente precisa orientar a família, se possível, nem ficar com o paciente. Mas, às vezes, o paciente ele precisa daquilo ali, ele não ouve nada, não entende nada, então se faz necessário. Mas lembrando, se o nosso paciente ele for para uma unidade de terapia intensiva, nenhum desses objetos aqui vão ficar com ele. Óculos, lente, né? A gente devolve tudo para a família. E sempre que a gente for devolver alguma coisa para a família, lembrar de colocar tudo dentro de um saco plástico, identificar o nome do paciente, a data, escreve seu nome embaixo. Se tiver alguém da família, a gente entrega imediatamente, registra no livro, pede para a família assinar, porque às vezes a gente, é só o óculos. É o óculos que às vezes é R$1.000, e é aquele óculos que desaparece, que some, e que aí a família ela tem o direito de acionar o hospital para cobrir aquele material. Então, tudo que a gente for fazer, tirei alguma coisa do meu paciente, eu preciso preparar aquilo ali para entregar à família e fazer alguém assinar que recebeu. Não esqueçam desse detalhe, isso é importante para a gente. Bem, seguindo aqui, higiene oral, né, que é a parte ruim. Muita gente não gosta dessa parte. A higiene oral, a gente vai evitar infecção na boca do paciente, né? Então, a gente precisa manter essa higiene oral. Então, proteger o tórax e o pescoço do paciente com uma toalha de rosto e considerar o grau de dependência. É aquela história que a gente falou lá no início. Se o paciente pode escovar os dentes sozinho, ele só não anda, mas ele pode escovar os dentes sozinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou providenciar o material para ele, eu vou auxiliar o meu paciente na escovação dos dentes. E não tem jeito, a gente precisa limpar. É dentadura, tem que limpar. Então, o que a gente precisa pensar é o seguinte, nos casos de dependência. Meu paciente está entubado, como a gente está vendo aqui nessa imagem, né? Um paciente traqueostomizado, ó. E aí está sendo feita a limpeza na boca daquele paciente. Então, não esquecer disso. Se meu paciente não pode fazer nada, quem tem que fazer sou eu. Aqui a gente está vendo uma boca horrorosa, né? Cheia de secreção, com aftas, uma estomatite, e que a gente tem que limpar, tá? Isso daí não tem jeito, é função nossa e a gente precisa fazer isso. As próteses dentárias, a mesma coisa. Prevenir quebras, olha, isso daqui é outro problema. A gente tem que ter muito cuidado. Fui escovar a dentadura, a prótese do meu paciente, caiu, quebrou. E agora? E agora, se a família, né, for aquela família que gosta de arrumar problema, ela vai arrumar um problema com você. Porque aí vai te obrigar a pagar aquela prótese e é direito deles. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso daqui. A mesma coisa, se for um ambiente, uma UTI, por exemplo, nosso paciente não vai ficar com prótese. A primeira coisa que é feita é retirar essas próteses e devolvidas para a família. E é aquele mesma história que nós já conversamos. Identifica, entrega na mão da família e assina que está recebendo uma prótese, duas próteses, um dente, o que for, eles têm que anotar, registrar e assinarem que estão recebendo, tá? Então, isso daqui é a mesma coisa. Usar creme dental ou algum outro material aí para fazer essa limpeza, enxaguar bem, limpar a boca e a língua do paciente. Então, a gente não pode esquecer desses detalhes. Depois eu vou colocar para vocês um vídeo, a gente chama isso daqui, ó, de boneca. É um materialzinho que é feito, né? Normalmente a gente faz isso daqui no horário que a gente está à toa, lá conversando e tal. A gente vai preparando isso daqui. É uma espátula com gaze e fita adesiva. Eu tenho um videozinho pequeno falando sobre ela, depois eu vou disponibilizar para vocês. Então, isso daqui a gente molha, né, num Cepacol, num Listerine, né, algum
dentifrício que tiver, e aí a gente faz essa limpeza também na boca do paciente. Bem, continuando aqui nessa higiene, né, nós vamos para a higiene do couro cabeludo, né, a higiene dos cabelos. E aí o objetivo, a gente pensa assim, poxa, meu paciente é acamado, não anda, ele tá 2 meses acamado, e aí naqueles 2 meses ele não vai lavar o cabelo? Vai, tem que ser feita essa higiene também. Então, o objetivo da higiene do couro cabeludo é estimular a circulação sanguínea, evitar pedículos, né? Pedículos que são piolhos, e proporcionar um conforto para o paciente, né? Nada melhor do que você tomar um banho, lavar a cabeça, né? Isso dá um conforto. E principalmente para o nosso paciente acamado, aqui tem todo o passo a passo, que a gente ainda vai ter uma aula lá no laboratório, falando, né, da higiene do couro cabeludo, como que a gente pode fazer essa higiene. Isso daqui, ó, esses slides, né, apenas demonstrando para vocês, e aí a gente vai fazer essas atividades lá nas aulas práticas nossas, certo? Porque aqui, quando eu coloco a almofada por baixo, né, do tronco do paciente, a cabeça dele fica mais baixa, e isso daqui vai me ajudar na hora de fazer a higiene do couro cabeludo, ó. Aqui ele tá usando uma sacola plástica, tá vendo? Ó, uma sacola plástica, e colocou a cabeça da paciente, não esquecendo, ó, que forramos aqui um plástico, que pode ser um oleado, daqueles que a gente viu na aula. Então, ó, um oleado embaixo, uma toalha e um saco. Esse saco aqui pode ser também uma bacia, alguma coisa para poder eu jogar água e não molhar o restante da cama do meu paciente. Olha, então funcionando desse jeito aqui, ó. Certo? Depois retira o sacola plástica com a água, né? Observar antes se ela não está furada, né? Esse daqui é um método. Às vezes a gente vai ficar com o paciente em casa, né? Tomar conta de um paciente, e a gente tem que saber como que a gente vai fazer para lavar a cabeça do paciente sem molhar a cama toda. Este daqui já é um recipiente de uma tecnologia melhor, né? A gente só vai encontrar isso em redes particulares, e olhe lá, né? Mas é um recipiente que ele é vendido nessas lojas de materiais hospitalares. Então, se for aquela família, né, você vai ficar com um paciente na Barra, em Caraí, um paciente que exige, que tenha condições de adquirir o material, é lógico que eu não vou lavar o cabelo dele no saco plástico. A gente vai utilizar um material para a lavagem do couro cabeludo, né? A gente vê quanto que é, onde que vende, a gente pede a família para adquirir. Ele vai se sentir muito mais confortável, né, do que eu colocar um saco plástico embaixo da cabeça, uma bacia, porque esse recipiente aí já é próprio, só que é caro, então a gente não utiliza ele normalmente. Bem, falando em banho, né, a gente estava falando de higiene, né, corporal, oral, e o banho, né? Quando a gente fala em banho, a gente tem alguns tipos de banho. Nós temos o banho que a gente conhece mais, que é o banho de chuveiro, que nós chamamos de banho de aspersão. O banho de imersão, que a gente utiliza muito em crianças, né, em nenéns recém-nascidos, que é aquele da banheira, onde a gente coloca a criança para o nosso cliente dentro da bacia, da banheira, né, daquele local. O banho no leito, que nós acabamos de falar agora, e o banho com auxílio. É aquele banho que o paciente ele não pode ir sozinho, ele não consegue tomar banho sozinho, a gente tem que estar junto com ele. Então aqui, ó, eu tenho o banho de aspersão, que é o que nós chamamos de banho de chuveiro, que tanto pode ser para o paciente andando ou para o paciente cadeirante. Também eu posso vir com a cadeira de banho, essa aqui é uma cadeira de banho, uma cadeira higiênica, e coloco ele no chuveiro e ele toma seu banho. O banho no leito, nós já falamos, né? No banho no leito, né? A gente já falou e vai ver na prática. Bem, úlceras por pressão. Eu já pedi um trabalho para vocês, né? Sobre úlceras. Só para a gente concluir, né? Lembrando que úlceras por pressão
é um cuidado de enfermagem evitar isso daqui. Então, vamos dizer assim, nós precisamos fazer a nossa parte, né, e evitar perdas e danos para o paciente. O paciente, ele está na nossa mão, ele precisa da gente, então é nossa função evitar que ocorra esses slides agora que a gente vai ver, nessas lesões. Então, evitar que ocorra essas lesões. Quando a gente fala aqui em úlceras por pressão, a gente tem alguns pontos mais propícios a ocorrerem as úlceras. Então, principalmente nas proeminências ósseas, aonde a gente tem o osso mais proeminente. Então, aonde? No joelho. Esse maléolo aqui embaixo é na região do tornozelo, tanto na parte medial quanto na parte lateral. Também, se o nosso paciente ele ficar muito em decúbito lateral, com certeza ele pode apresentar uma úlcera nessa região do maléolo. A região do trocânter também, né? Essa parte do trocânter do fêmur. Então, essa parte ali também é uma proeminência. Deixa eu ver do lado de cá. A região occipital, ó, aqui atrás. Se eu deixo meu paciente deitado de costas por muito tempo, a probabilidade dele começar a abrir lesões na região occipital, na região sacra, na escápula, na região da escápula. Então, se ele fica muito deitado, a probabilidade aumenta, né? E o risco também aumenta. Então, a gente precisa, né? As orientações que a gente tem é de fazer aquela mudança de decúbito. Então, eu viro para o paciente para o decúbito lateral direito, depois volto com ele para o decúbito dorsal, depois vou para o decúbito lateral esquerdo, depois volto. Então, a gente fazer esse rodízio aí para evitar que ele comece a apresentar essas lesões. Então, ombro, cotovelo, a região do dedo, né, do pé, do dedo do hálux, que é o dedão, né, o primeiro dedo do pé, a gente chama de hálux, ele tem nome, hálux. O calcânio, muito comum, úlceras no calcânio, na parte do calcanhar. E aqui a gente não está vendo, mas orelha, eu já vi muitas lesões por úlcera em orelha. Porque o paciente fica em decúbito lateral, eu esqueço dele lá no decúbito lateral, e aí ele começa a fazer lesões no ombro, começa a fazer lesões no cotovelo, na orelha, e por aí vai, ok? Então aqui, ó, nessa imagem, a gente observa uma úlcera na região occipital. Esse paciente aqui, ele fica muito tempo deitado, né? E aí a cabeça dele ali, ó, na região da cabeça, começa a apresentar essa hiperemia e vai abrir a lesão aqui se não for cuidado, se não for tratado. Aqui, ó, a gente está vendo também uma lesão, né, bem feia na região sacra. Calcânio, né? Só para a gente observar, né? A região sacra aqui, ela cicatrizada. Aqui, ó, na região do trocânter, né? Do fêmur, do lado da coxa, bem lá em cima, uma lesão. Olha essa da região sacra, cheia de necrose, né? Então, orelha, como eu tinha falado para vocês, ó, na região da orelha. Então, são lesões que a gente precisa ter muito cuidado. Então, o que a gente orienta, né? A mudança de decúbito é importante. Uma outra coisa que é muito importante, se meu paciente ele não levanta, mas eu preciso movimentá-lo, eu preciso, ó, tirá-lo do leito, eu coloco ele numa cadeira, eu coloco ele para pegar um sol, tiro ele da cama. Se eu deixo meu paciente deitado muito tempo, eu acabo favorecendo a abertura de lesões. Mas, né, como a gente às vezes escuta, não, ela tá sentadinha, mas aí ela fica sentada o dia inteiro, a tarde inteira sentado. A lesão vai ser a mesma, só que aí a gente vai ver que tem áreas que vão ficar ali comprimidas.
principalmente na área ali da região glútea, vai ficar comprimido ali na cadeira e vai abrir lesões também. Então a gente tem que pensar, né? Onde tem osso, onde está a parte óssea mais proeminente, é onde eu tenho que proteger aquele paciente. Então vou colocar boia, vou colocar o que eu puder colocar ali, eu vou colocar. Uma coisa que não é cara, que a gente pode pedir para os pacientes quando a gente está tratando de alguém em casa, principalmente, é o colchão caixa de ovo. Não é casca de ovo, como muita gente fala. Tem que comprar um colchão casca de ovo. Não, caixa de ovo. Porque ele também ajuda, né, vamos dizer assim, nessa irrigação dos tecidos ali. A boia também é importante, a mudança de decúbito, a massagem, né? A gente tem um Dersane aí, que é o que a gente utiliza muito para hidratar a pele do paciente. Então a gente pede a família para providenciar se a unidade não tiver. Tudo isso, né, são ferramentas que a gente tem para poder estar amenizando esse problema ou até evitando que ele apareça. Isso daí é bem importante para a gente. Então, nesse último aqui, que está até em branco, né, nesse último slide, a gente tem movimentação ativa e passiva. Né? A gente pede, quando é aquele paciente que se mexe, a gente ajuda ele, né? Agora tem paciente que não tem movimento, que é totalmente dependente. Aí sim, é a obrigação da gente, a gente fazer essas mudanças de decúbito ou orientar quem estiver com ele. Não, virou ele para que lado? Vamos dar uma virada, vamos sentar, Isso daí a gente evita, né, o aparecimento das úlceras por pressão. Então, nossa aula aí termina aqui, né? E a gente vai voltar em um próximo momento para a gente falar de um outro assunto. Então, essa aula nossa é a aula sobre higiene que nós terminamos de falar neste momento.